Se você está tentando criar um pendrive bootável para instalar sua próxima distribuição Linux aí no seu computador, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 alternativas que vão permitir você fazer isso de maneira muito simples. A primeira aplicação se chama Impressão, ou se você tiver com o sistema em inglês, você pesquisa por Impression. Ela está disponível no FlatHub, então se você não tem o Flatpak e o FlatHub instalado aí na sua máquina, só clicar no primeiro link aqui na descrição que a gente tem um tutorial completinho ensinando a instalar em basicamente qualquer distribuição. Depois é só você vir na loja da sua distribuição e pesquisar, ou em português por Impressão, ou em inglês por Impression. Depois que você instalar a aplicação e abrir ela pela primeira vez, você vai cair nessa tela aqui. Essa aplicação aqui é super simples e direto ao ponto para você fazer o seu pendrive bootável. Aqui ele fala, escolha uma imagem para gravar. Essa imagem é o arquivo ISO da distribuição que você quer instalar. Aí é só você clicar aqui em abrir arquivo. No meu caso eu quero fazer um pendrive do Pop! OS, então eu seleciono aqui o ISO do Pop! OS, clico em abrir, e aí aqui nessa tela ele vai mostrar qual foi o ISO que eu selecionei, para a gente ter certeza que a gente está fazendo o pendrive correto. Ele fala qual é o tamanho desse arquivo, nesse caso é 2.37 GB, e aí ele mostra aqui quais são os pendrives que estão conectados no seu computador. Se você tiver mais de um, ele vai mostrar aqui e você seleciona qual é o pendrive que você quer formatar para fazer o seu pendrive bootável. Lembrando que quando você fizer um pendrive bootável, ele vai formatar o disco e vai apagar todos os arquivos que tiver lá dentro. Então se você tiver alguma coisa, já faça backup antes de fazer esse procedimento aqui. Aí que você seleciona o USB que você quer, aqui no meu caso é o único que está disponível, USB 2.0 USB Flash Drive, e aqui ele fala quantos GB é esse pendrive. Obviamente o pendrive tem que ser sempre maior do que o arquivo ISO que você está querendo instalar. Aí ele fala aqui, ó, todos os dados armazenados no pendrive selecionado serão apagados. Aí assim que você selecionar tudo aqui, é só você clicar em gravar e ele já vai fazer o pendrive bootável para você e depois é só você formatar o seu computador normalmente. A segunda aplicação que eu quero mostrar para vocês é o Popsicle. Essa aqui é uma ferramenta criada pela System76 e assim como a Impressão, ele realmente é bem simples para você simplesmente fazer o seu pendrive bootável. Mais uma vez, essa aplicação aqui está disponível em Flatpak, então você tem que instalar o Flatpak e o FlatHub aí para você conseguir utilizar. Depois que você instalar, é só clicar em abrir e aqui a gente vai cair nessa tela. Ele fala, escolha uma imagem, selecione a ISO ou .img que você quer gravar. Você também pode conectar seus dispositivos USB agora. Aí você clica aqui em escolher imagem, mais uma vez a gente escolhe a ISO que a gente quer, clique em abrir. Aí ele vai mostrar aqui qual foi o ISO que eu selecionei, qual é o tamanho do arquivo. Se você tiver a hash desse arquivo, você consegue verificar ele diretamente aqui do Popsicle. Aqui é só você selecionar qual é o hash, se é SHA-256, SH1 ou MD5. Você coloca o hash aqui e clica em verificar e ele vai verificar para você se esse arquivo é legítimo. Se você não sabe o que é um hash, aqui na descrição a gente também tem um vídeo ensinando exatamente o que é hash e o que significa cada uma dessas palavras aqui, do SH-256, SH1 e MD5. É só conferir o vídeo que está aqui na descrição. Depois que você selecionou o arquivo de ISO, é só clicar aqui em próximo e ele vai mostrar aqui para você selecionar o dispositivo. O processo é exatamente o mesmo da outra aplicação, só muda aqui o visual. Aí aqui a gente pode selecionar qual é o dispositivo que a gente quer formatar. Inclusive, se você tiver mais de um pendrive conectado aí na sua máquina, você consegue formatar mais de um deles de uma vez e fazer vários pendrives bootáveis, se você quer, por exemplo, formatar vários computadores ao mesmo tempo. Aqui no caso a gente só tem um, então a gente seleciona qual é. Mais uma vez ele mostra aqui qual é o tamanho do meu pendrive. E eu clicando aqui em próximo, ele vai pedir a minha senha e ele vai começar a formatar o meu pendrive e fazer o pendrive bootável e depois é só você mais uma vez instalar a sua distribuição Linux aí no seu computador. A terceira aplicação que eu quero falar aqui é o Ventoy. Só que essa aplicação aqui ela funciona de maneira um pouquinho diferente das outras. Diferentemente das outras, onde você seleciona um arquivo de ISO e você faz um pendrive bootável daquela distribuição, no Ventoy você vai instalar o próprio Ventoy em si no seu pendrive e depois você vai ter uma pasta onde você consegue colocar mais de um arquivo ISO e depois você dá um boot no seu pendrive e lá dentro você seleciona qual é a distribuição que você quer instalar no seu computador. Isso aqui é bem bacana para quem, por exemplo, precisa instalar várias distribuições diferentes em vários computadores diferentes. Então, com um único pendrive, você consegue ter o Pop! OS, o Fedora, o Linux Mint, até mesmo o Windows, sem você precisar ter vários pendrives diferentes.
Só que o Ventoy eu não vou mostrar como funciona nesse vídeo, porque aqui no Dio Linux Labs a gente tem um vídeo completinho mostrando como utilizar o Ventoy. E o link você encontra aqui na descrição também. E a última aplicação que eu quero mostrar por aqui é o Balena Etcher. Essa aplicação ela é um pouco similar das duas primeiras, só que uma vantagem do Balena Etcher é que ele tem versão para Windows e para macOS também. Então você consegue utilizar a mesma aplicação independente do sistema operacional que você estiver utilizando. Para baixar o Balena Etcher, a gente faz pelo site da aplicação. É só você entrar em etcher.balena.io e aqui já vai ter um botão de Download Etcher. Aqui ele vai descer para o final da página e ele fala, tem o Etcher para Windows, x86 e x64 e tem um instalador e a versão portátil. Tem um Etcher para Windows, Legacy 32-bit. Depois tem o Etcher para macOS, só que só tem a versão x64. Então se você utiliza um Mac M1, por exemplo, você vai ter que utilizar através do Rosetta. E por último tem o Etcher para Linux. Tem uma versão tanto para 64-bit quanto uma versão para 32-bit. E as duas versões são em App Image, então independente da distribuição que você estiver utilizando, você vai conseguir rodar. Aqui no meu caso, eu estou usando o Linux no ARM, então eu não vou conseguir mostrar o Balena Etcher diretamente do Linux. Eu vou mostrar a versão de macOS, mas é exatamente a mesma coisa. Mas quando você baixar o App Image, a primeira coisa que você precisa fazer é vir no gerenciador de arquivos da sua distribuição, dar um clique com o botão direito no arquivo, vir em propriedades e marcar executável como programa. Dessa maneira você consegue abrir o App Image dando 2 cliques normalmente. Assim que você abrir o Balena Etcher pela primeira vez, você vai cair nessa tela aqui. Ele também é muito simples de se utilizar. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o arquivo ISO que você quer colocar no seu pendrive. Aqui você tem 3 opções. Ou você pode selecionar um arquivo do seu computador, que é exatamente a maneira que a gente tem feito em todas as outras aplicações. Só que aqui você também consegue selecionar diretamente de uma URL, então se você tiver uma URL de um arquivo .iso, você consegue utilizar por aqui e você também consegue clonar um disco. Se você tiver, por exemplo, um outro pendrive bootável e você quiser só copiar ele para um outro disco, você consegue fazer por aqui. Aqui no caso a gente vai utilizar um arquivo ISO que a gente baixou, então é só selecionar aqui Flash from File, depois é só a gente procurar o arquivo ISO no nosso computador, clicar em abrir, depois a gente seleciona aqui Select Target, que é onde a gente vai escolher qual é o pendrive que a gente quer fazer o pendrive bootável. Então é só clicar aqui. Aqui no meu caso agora ele está mostrando 2 discos, um disco de 8 GB e um disco de 500 GB. Esse de 500 é um SSD externo, então não é nele que eu quero colocar. Inclusive ele dá um alerta aqui falando que esse é um disco muito grande. Se você quiser por algum motivo colocar o seu pendrive bootável num disco muito grande assim, você pode, mas você na verdade vai estar perdendo muito espaço ali para nada. Então a gente vai selecionar aqui o meu pendrive, que é essa primeira opção. Aí a gente só clicar aqui em Select One. Se você tiver mais pendrives, você consegue aqui também fazer vários pendrives de uma vez só. Clica aqui em Select One e depois é só você clicar aqui em Flash. Aí ele vai fazer todo o processo automaticamente para você e você já vai ter o seu pendrive bootável para instalar sua distribuição Linux em qualquer computador. Espero que você tenha gostado dessa dica e se você quiser conferir o vídeo do Dio mostrando como utilizar o Ventoy, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!